eu quero compartilhar com vocês algumas observações a qual eu venho fazendo, venho tentando fazer nesse processo de quarentena. Eu sei que tá muito clichê, a gente vê aí muitas lives, muitos vídeos, as pessoas falando um pouco sobre o estresse nesse tempo de pandemia, como controlar a ansiedade, o que fazer, dicas, alguma coisa ou outra, né? Mas eu quero conversar um pouquinho sobre algumas situações que realmente acabam nos impactando. E como esses impactos, eles interferem no nosso comportamento, né? E é de acordo com as observações que é comum acontecer desde antes, né? É tipo uma linha do tempo, desde antes desse processo de pandemia. Como as pessoas já traziam para a gente, tanto no serviço particular, na clínica, como também no serviço público, como as pessoas já traziam para a gente essas formas de lidarem com a ansiedade, com o estresse, né? Com o pânico e com todas as outras questões. E principalmente agora, onde a gente se vê na necessidade de um encarceramento obrigatório, né, involuntário. Esse encarceramento involuntário, ele acaba também trazendo alguns impactos psicológicos e emocionais que interferem no nosso dia a dia, no nosso comportamento e nas nossas emoções. E de que forma isso pode ser observado? Né? Até que ponto isso é comum ou não dentro dessa realidade a qual estamos vivenciando. Então é sobre isso que a gente vai conversar. Eu sou a Auricélia, sou psicóloga, especialista em saúde mental e atenção psicossocial e vou trazer de forma bem rápida e objetiva algumas observações que podem ter utilidade no nosso dia a dia. Então, de fato, quando estamos em cárceres involuntários, acaba que a gente tendo efeito devido a essas restrições. E nós estamos vivenciando algumas restrições, como a exemplo, o direito de ir e vir. Né? O direito de ir na casa de alguém, de visitar parentes, de visitar familiares, amigos e festas, né? Então essas são restrições. E mesmo as pessoas mais caseiras, aquelas pessoas que costumam realmente estar em casa, também estão vivenciando esses impactos, porque de certa forma estão restritos a tantas outras coisas que costumavam fazer. E de fato, assim, o clima psicológico, ele está um pouco tenso. Se a gente for observar, quando a gente vai sair para comprar algo ou para resolver algo, o clima psicológico ele é estranho. Né? A gente encontrar pessoas, a gente ter que se manter distante de pessoas, a gente observar que a nossa forma de cumprimentar as pessoas agora tem que ser diferente. Aquelas que costumavam abraçar, que costumavam tocar, que costumavam pegar na mão, agora estão tendo restrições que acabam nos tornando ou nos fazendo pensar que somos impotentes. Né? Então, assim, há um clima de estranhamento e isso também acaba nos trazendo alguns impactos. E se a gente for observar, à medida que o tempo vai passando, né, os impactos eles vão se modificando. Por exemplo, no início a gente pensava de uma forma, no meio a gente pensava de outra forma, e no final, hoje, né, a gente está vivendo uma fase de imprecisão. A gente não sabe o que é que se pode acontecer, né? A gente não sabe mais o que é que vai acontecer. E essa imprecisão acaba nos deixando um pouco inseguro. É como um arco atemporal. Né? Um arco, quando a gente permeia ou a gente mentaliza, um arco atemporal. Nesse arco, a gente limita tempo, né? Como se fosse em 3 fases, em 3 meses. No início, a gente diz, o primeiro mês, ufa, tá já acabando. No segundo mês, a gente diz, opa, tá mais próximo do terceiro. E quando vai chegando próximo do fim, a gente observa que esse fim tá cada vez mais longe. É igual a uma viagem. Quando
quando a gente vai uma viagem de carro ou de avião, quando a gente está doida para chegar no nosso destino final e a gente vê que está demorando, então dá aquela impaciência, aquele desespero, aquele cansaço, né? A falta de credibilidade e tanto na questão de cansaço mental, cansaço emocional, como o cansaço físico. Então, de certa forma, isso é comum acontecer. E é isso que nós estamos vivenciando e é isso que está acontecendo com a gente. E essa imprecisão da quarentena, ela acaba trazendo para a gente essa sensação apreensiva. Quantas pessoas estão apreensivas? Né? Quantas pessoas estão apreensivas nesse período de quarentena porque por causa dessa imprecisão? Eu não sei como serão os meus dias, eu não sei como será o meu futuro, eu não sei como será o meu trabalho, a minha família, né? A cada dia a gente tem noticiários diferentes, dados estatísticos diferentes e a gente acaba se tornando, né, pessoas inseguras e apreensivas diante da situação. E diante de tudo isso, isso me veio à mente a metodologia ou a pesquisa científica do livro, né, da médica tanatologista Elizabeth Kübler-Ross, né, onde ela traz passo a passo um processo, né, entre o viver e o morrer. Ela traz uns passos interessantes, onde também ela traz assim algo em que diz que o ser humano, quando ele está diante de uma situação, né, que causa pânico, ele também não costuma ter apenas só lá o lado negativo, ele também costuma ter possibilidades positivas, como por exemplo a criatividade, a empatia, a solidariedade, o desejo de fazer diferente, de fazer algo pelo outro. E eu vou tentar distribuir esse pensamento dela em 3 fases, né? Em 3 fases onde a gente vai poder compreender que isso que nós estamos vivenciando, né, de fato, é algo que pode interferir no nosso comportamento, né? E esse pensamento dela ajuda a gente mapear as nossas emoções. E quando a gente mapeia as nossas emoções, a gente começa a entender de que, de fato, alguns comportamentos, alguns sentimentos, algumas sensações, não é sinal de que eu esteja ficando louco. É porque, de forma, é comum, é normal isso acontecer. Então, se no momento você que está assistindo esse áudio, esse vídeo, está um pouco ansioso ou com pensamento apocalíptico, então é interessante que você não assista. Agora, se você tem a curiosidade de entender alguns comportamentos que está manifestando, então você pode assistir porque você de fato vai compreender algumas situações e alguns comportamentos que é comum diante disso que a gente está vivenciando. Tá entendendo? Então, assim, são 3 fases, de forma bem objetiva, de forma bem prática, mas que vai ficar bem claro, né, a compreensão de determinados comportamentos. Então, a primeira fase é a fase justamente onde a gente recebe a notícia da quarentena, né? A gente tem que ficar encarcerado, está acontecendo questões da Covid-19. De fato, a primeira fase é a questão da negação. Eu nego, eu acho que isso não vai acontecer, que isso é exagero, né? As pessoas estão exagerando e isso me faz com que seja comum acontecer o comportamento eufórico. Né? Eu vou sair para as ruas, eu vou para os bares, eu não vou deixar de frequentar os lugares que eu frequentava, tá entendendo? Ou pode acontecer o contrário, eu posso desenvolver algum tipo de compulsão, ou compulsão alimentar, ou toque, a compulsão de ter que estar limpando tudo frequentemente, de segundo em segundo, tá entendendo? Então, assim, a própria questão da negação, ela faz a gente desenvolver comportamentos diferenciados e comum dessa primeira fase, né, que a gente achar que isso é exagero, que isso não vai acontecer comigo, tá muito distante, né, uma coisa ou outra. A segunda fase, por exemplo, é essa quarentena, a gente o tempo todo só em casa, né? Então fica muito evidente a gente perder algumas memórias recentes.
Já aconteceu, por exemplo, com você, assim como também já aconteceu comigo, de me perder em relação de qual é o dia da semana. Qual é o dia que estamos? É hoje é domingo, hoje é segunda, hoje é sexta-feira? Porque muita coisa mudou na rotina, não só da nossa própria casa, como na rotina da nossa cidade, né, do nosso trabalho, do mundo todo, a rotina mudou. Então, isso é comum a gente perder um pouco dessa memória mais recente. Então, é devido a essa segunda fase. Então, o espaço de casa acaba se tornando um pouco sufocante, né? Que isso se vem também a questão do tédio. Não é o tédio, aquele tédio comum, é o tédio de, por exemplo, a casa já se tornar um lugar entediante, se tornar um espaço já um pouco pequeno, sufocante, e ele acaba desenvolvendo também a questões de sentimentos psicossomáticos, né, de comportamentos psicossomáticos. Eu acabo ficando um pouquinho também com falta de ar, cansado, né, estressado, irritado, ou ajuda também a desenvolver compulsões, como eu falei inicialmente, por comida, ou por limpar demais a casa, algumas pessoas por bebidas, né, e assim por diante. Então, assim, acaba que essa segunda fase é justamente pelo fato da exaustão de estarmos na nossa casa frequentemente e a maior parte do tempo. Esse tédio, ele também acaba estimulando, né, essa perda desse potencial, dessa capacidade. A gente já fica um pouco incerto sobre o futuro. Como vai ser meu futuro? Será que minha família vai ficar todo mundo bem? Será que eu vou viver? Será que vou morrer? Será que as pessoas vão sair dessa situação? Então, o tédio também está relacionado a tudo isso. E também, aí, consequentemente, vem o isolamento. O medo das coisas não darem certo, a incerteza de futuro, tudo isso se dá a partir dessa segunda fase, né, que acaba fazendo com que a gente, não quero dizer nem tanto a questão depressiva, né, mas a questão do desolamento mesmo, da incerteza, se as coisas vão dar certo, do futuro, né, e tudo isso. A terceira fase, ela já se dá a partir, né, da angústia ansiosa. A vontade, dá aquela angústia, a vontade que tudo isso acabe, que tudo isso passe, mas ao mesmo tempo a incerteza, eu não sei quando tudo isso vai passar, eu não sei se tudo isso vai ficar bem, né? Aí vem toda essa questão também dos medos existenciais, né? Dos medos existenciais, os meus planos para o futuro, eu planejei, será que o que eu estava fazendo agora para o trabalho, será que foi o suficiente? Será que eu poderia ter feito mais? Né? Será que eu poderia ter feito algo a mais na minha vida pessoal, na minha vida emocional? Né? Aí vem as preocupações, os medos, né? Com a questão física, emocional, a questão econômica, né? Em tantas outras situações. Né? E aí acaba também estimulando, né, consequentemente, a comportamentos de tédios profundos. Né? E de que forma se dá esses tédios profundos? Essa sensação lentificada, né? Essa sensação de que nada vai passar e que isso é comum, sentimentos, né, depressivos, que essa vontade de que não vai sair, que não vai se alimentar direito, o medo excessivo. E a partir daí, né, a gente pode estar observando esses comportamentos, né? E que de fato você pode ver que não é porque você esteja ficando louco ou que você esteja adoecido, é devido a essa realidade a qual estamos vivenciando. Né? A partir dessa compreensão, a partir dessas 3 fases a qual a gente citou aqui, né? No próximo vídeo eu vou trazer algumas formas de enfrentamento dentro dessas 3 fases. Então, por isso que é importante que a gente possa entender de que forma essa quarentena, de que forma essa situação, de que forma essa realidade está interferindo na nossa saúde mental.
quais são os impactos que elas podem estar trazendo, né? E de fato você pode observar aqui que a maioria das pessoas estão vivenciando essas sensações, estão vivenciando esses comportamentos, né? E que são comportamentos que de fato é comum dentro disso que estamos vivenciando. Então, é um vídeo curto, é um videozinho caseiro. Se vocês observarem, o cenário aqui é dentro da sala da minha própria casa, né? E que a gente vai estar trazendo para vocês essas dicas, né? Tanto enquanto o grupo Escuta Solidária, como o grupo Vidas Preservadas, como o projeto Bem Me Quero, a gente vai estar trazendo, né, esses vídeos que possam estar ajudando vocês. Então, pessoal, boa noite. Espero que esteja... Que tenha ficado algo, né, claro, né, e qualquer dúvida pode nos procurar. E no próximo vídeo eu posso estar trazendo dicas de enfrentamento em relação a essas fases a qual foi citada aqui, tá certo? Então, fiquem em paz, fiquem com Deus, e que eu só quero que vocês saibam que a gente vai vencer e a gente vai sair dessa, tá certo? Então, tchau e uma boa noite.